Olá pessoal, nós vamos dar agora sequência ao nosso módulo 29 no estudo dos conectores, vendo hoje a repetição e a classe dos numerais, que é uma classe de palavras. Então nós vamos entender, né, o que é essa repetição, como que essa repetição funciona na continuidade, na sequência de um texto. Então vamos acompanhar aí na apostila, na nossa página 19, apostila 3 do sexto ano. A repetição é um dos recursos que constrói a coesão do texto. Preste atenção, mas é preciso estabelecer uma diferença entre a repetição de palavras ou frases que dá continuidade ao tema do texto e a repetição dispensável, que não tem função nenhuma, como já observado anteriormente nas aulas de produção de textos, módulo 12 do caderno 1. Então, uma coisa é aquela repetição que favorece a continuidade do meu texto. Nós vimos o texto O Abridor de Latas e vamos fazer aqui uma referência a ele quando há o emprego desta repetição de forma correta, de forma a permitir que o texto tenha fluidez, que o texto tenha uma sequência. Diferente da repetição desnecessária, que provoca o efeito exatamente contrário. Faz o texto ficar truncado, travado, aquele texto que não caminha. Vocês vão perceber que fica ruim até para ouvir um texto desse. Veja aqui um exemplo. Ó. Quando essa história se inicia, a passagem do tempo indica que 500 anos se passaram e, portanto, o tempo passou. 28 anos depois que o tempo passou, a tartaruga mais velha abriu a boca e disse algo. Percebam que fica esquisito, fica estranho esse tanto de repetição. Olha aqui, ó. Passagem do tempo. 500 anos se passaram. O tempo passou. Depois que o tempo passou. Olha que tanto de repetição. Em um mesmo parágrafo. Nesse exemplo, a repetição do sintagma, a passagem do tempo e do verbo passar, aqui conjugado a passaram, passou, passou, não produz qualquer efeito de sentido. Ao contrário, mostra o descuido com a coesão do texto, pois as repetições são inúteis e não funcionais. Mas, no texto O Abridor de Latas, em geral, a repetição das expressões marcadoras de tempo sinaliza a continuidade do tema que está em foco. Qual é o tema? A lentidão exagerada e, por isso, absurda das tartarugas. Essas expressões se repetem com pequenas variações. Então, olha só, 28 anos depois, 12 anos depois, 25 anos depois, etc. O autor usa numerais cardinais e as repetições do advérbio depois para sinalizar a passagem progressiva do tempo e fazer o texto avançar até o final. Então vejam que é bem diferente de eu colocar uma amontoada de palavras repetidas num parágrafo do texto, sem sentido, sem qualquer objetivo. Lá no texto, estas repetições dessas expressões marcadoras de tempo, elas mostram a progressão do tema, elas reforçam o exagero, né, da lentidão das tartarugas, que é um objetivo até humorístico do nosso texto. Então, uma coisa é repetir com o objetivo de progredir. Outra coisa é repetir por repetir. Simplesmente repetição desnecessária. Então, nós vamos depois fazer exercícios onde vai ficar clara esta repetição, quando ela é necessária, quando ela favorece a progressão do texto ou quando ela é totalmente dispensável, não favorece em nada a progressão do nosso texto. O segundo assunto desta aula, que eu quero deixar aqui para vocês, é a classe dos numerais. Muito cuidado quando a gente fala em numeral em língua portuguesa.
Tá? Numeral é diferente de número. Então, sempre que eu falo assim, ó, o substantivo sofre flexão de número, este número que eu falo é singular e plural. É uma flexão. Quando eu falo de numeral, eu estou falando de uma classe de palavras. Então, número é singular e plural. Numeral é uma classe de palavras. Esta classe é formada por palavras que indicam a quantidade ou a ordem de seres nomeados pelos substantivos. Tanto o adjetivo como o numeral ligam-se ao substantivo, mas há uma diferença. O adjetivo indica qualidade, ao passo que o numeral indica quantidade ou ordem. Nós vamos ver daqui a pouco, de acordo com a subclasse do numeral, quando que ele indica quantidade, quando que ele indica uma ordem. Os numerais indicam quantidades exatas, por isso são utilizados em textos que requerem informações precisas, como os científicos, por exemplo. Vamos prosseguir na próxima página, página 20. Nós temos aqui, então, as 4 subclasses. Então, os numerais se distribuem em 4 subclasses. Nós temos os numerais chamados de cardinais, nós temos os numerais ordinais, nós temos os fracionários e temos os multiplicativos. Vamos ver cada um deles. Os numerais cardinais indicam a quantidade de elementos de uma coleção de objetos. Repare que nos exercícios de matemática, essa subclasse é a que mais aparece, apresentada por algarismos, como 1, 20, 43, 100, 1034, ou seja, os numerais cardinais, eles indicam quantidade. Já os numerais ordinais, eles indicam o lugar em que o objeto de uma coleção ocupa numa sequência, ou seja, é uma ordem. Por isso, ordinais. Primeiro, segundo, 10º, 50º e assim por diante. Os numerais fracionários indicam a quantidade de partes, frações, numa divisão de um elemento. Então, eu posso, se eu dividir o elemento em 3 partes, eu posso ter 1/3, 2/3 e assim por diante. O numeral fracionário terços informa que a aula foi dividida em 3 partes. 2/3 da aula foram usados para a leitura. Então, a aula foi dividida em 3 partes e 2 partes foram usadas para a leitura. Ou seja, 2/3, 2 partes daquelas 3 que foi dividida a aula. Os numerais fracionários relacionam-se com a operação aritmética conhecida como divisão, lá da matemática. E, por fim, os numerais multiplicativos indicam a quantidade de vezes, indicam em quantas vezes uma quantidade é multiplicada por si mesma. Então, aqui, quero um copo duplo de limonada. Então, duplo é o numeral multiplicativo. O que ele quer dizer? 1 copo vezes 2 igual a 2 copos, que é igual a um copo duplo. Os numerais multiplicativos relacionam-se com a operação aritmética, lá da nossa matemática também, conhecida como multiplicação. Ok? Então, esses são os 4 numerais cardinais, quantidade, ordinais, ordem, fracionário, quantidade de partes, não divisão, e multiplicativo, quantas vezes a quantidade é multiplicada por si mesmo. Nós vamos fazer alguns exercícios para que possamos reforçar este conteúdo. Agradeço pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.